Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e que história é essa de que, por exemplo, o Léo Condé pode deixar o clube para essa nova temporada. Quero comentar aqui, com vocês depois desse início bem ruim de Campeonato Brasileiro. Além disso, quero falar também sobre duas opções de reforços, um desses, que foi especulado no início do ano e que acabou até podemos colocar assim, o tiro acabou saindo pelo lado errado, que aí marcou o gol contra o Vitória nesse duelo contra o Vasco, vou comentar aqui com vocês. E tem também um outro ponto que eu acho muito bom, que vai estar disponível no mercado brasileiro agora em junho, que eu acho que se o Vitória trouxesse, não diria que esse jogador seria a solução, não, mas nesse nível de reforço poderia dar uma mudada, de patamar do clube, que claramente tem tido um desempenho bem abaixo do que a torcida esperava, até do que eu esperava, por exemplo, no nível de atuações e de pontuação depois de 4 jogos disputados. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Muito obrigado aí por termos passado dessa marca de 57 mil inscritos aqui no YouTube. Conto aí com a ajuda de vocês agora para esse próximo objetivo, que é de 60 mil. Inclusive, quando chegarmos a 60 mil, vamos ter um sorteio aqui de uma camisa, de um clube, por exemplo. Essa aqui que eu estou usando do Hertha Berlin, do futebol alemão, junto lá com a DG Store. Então se inscreve, fica de olho aqui, que quando chegarmos a 60 vai ter esse sorteio bem bacana. Bom, então quero começar falando com vocês sobre o técnico Léo Condé, onde depois dessa derrota para o Vasco por 2-1 fora de casa, muita gente tem se falado sobre essa questão do Vasco, sobre, por exemplo, buscar o treinador que já tinha sido especulado um tempo atrás, e se ele poderia ou não deixar o clube depois desse início de Campeonato Brasileiro, onde ele até deu uma entrevista depois do jogo falando um pouco sobre isso. Não diria que a expectativa dele seria de deixar o clube, até porque a declaração pós-jogo foi realmente de uma expectativa otimista para os próximos jogos, e de acordo aqui com a informação que temos do Anderson Matos, eu já trouxe várias informações dele aqui, e o portal central do Vitória, é uma fonte bem confiável, afirmou que ele pode ser demitido depois dessa derrota. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 13 de maio, acredito que esse vídeo vai sair só amanhã mesmo, dia 14, mas enfim, a informação que temos é que ele pode deixar o clube. Na minha opinião, é algo que deveria ser tomado agora? Não, e eu acho difícil também ele ser demitido agora pela proximidade que ele tem, por exemplo, com o Fábio Mota, tá? Aqui, ó, inclusive ele falou aqui que, inclusive, nos bastidores, o cargo do técnico dependia de acordo com o desempenho do Vitória nesse último duelo contra o Vasco, que vem de uma sequência muito ruim realmente, gente? 4 derrotas seguidas, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo e Vasco, agora sendo então, melhor dizer, na 6ª rodada do Brasileirão, e ainda teve aquele empate contra o Bahia, que foi o único ponto, e aí 5 derrotas e um empate, cara, muito longe da expectativa que a torcida esperava. É claro, teve uma sequência bem difícil, o Palmeiras, aí um clássico com uma vitória para vir para os dois lados, muito difícil mesmo, só que como estava abrindo 2-0 no placar, tinha que ter segurado essa vitória. Aí depois derrota para o Cruzeiro fora de casa, faz parte, e aí também o Botafogo fora de casa, que vive uma fase legal, e aí perdeu para o São Paulo em casa. Isso aqui para mim foi um banho de água fria, porque é um clube que, é difícil realmente se ganhar do São Paulo, A tabela não tá fácil pro Vitória, gente, muito difícil mesmo. Acho que foi o do time que subiu para a Série B e para a Série A, que tá com uma tabela mais lascada até aqui. E aí então, pro São Paulo perdeu em casa, 3-1, acho que por ser uma atuação para sua torcida, faltou mais empenho, faltou mostrar para a torcida que o clube estava afim, de permanecer na Série A, não foi essa a impressão. Eu acho que isso foi pior do que o resultado em si. E agora essa derrota pro Vasco, que beleza, o Vasco fora de casa não é um adversário fácil, mas todo mundo sabe da fase do Vasco, perdeu de 4-0 para o Criciúma. Será que o Vitória não poderia, pelo menos em algum momento, incomodar? Não foi o que aconteceu. Quem assistiu o jogo viu que foi muito mais ali, por exemplo, um jogo que o Vasco teve outras chances, e apesar do 2-1, foi um gol bem no finalzinho e bem distante disso. Só que, na minha opinião, agora o Vitória vai ter uma sequência que pode ser interessante. Primeiro, próximo jogo agora sábado contra o Atlético Goianiense, que vem de uma fase muito ruim. Se vence, já coloca dá um chute na fase ruim. Então acho que, na minha opinião, o Léo Condé tem que ser mantido até esse próximo jogo. Depois tem um jogo da volta, do Botafogo no campeonato, que aí é na Copa do Brasil, Eu falei como Brasileirão, mas vocês entenderam. Enfim, aí tem um jogo da volta, beleza? Ainda tem uma sequência contra o Juventude Internacional, eu não vou levar em conta, que eu acho que esses jogos vão ser adiados mesmo. E ainda tem depois Atlético Mineiro em casa, Bragantino fora, Fluminense fora, Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, e depois o Criciúma. Então uma sequência muito difícil, não tá fácil para a Vitória mesmo. Só que, igual eu falei, conseguindo esses 3 pontos contra o Atlético Goianiense no próximo compromisso é o mais importante. E pode deixar aqui sua opinião, aqui embaixo nos comentários, sobre essa permanência ou não do Léo Condé. Se é a favor, se é contra, estou curioso para saber. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes de dar sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado também para vocês da Betfair, e eu quero destacar aqui esse próximo jogo, entre Vitória e o Atlético Goianiense em casa, tá? Que é uma vitória, então, do Vitória 1,9 a cada real apostado, ótima cotação. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 65 nesse jogo, voltaria 123
ótima cotação realmente. Ah não, Gustavo, eu não estou muito confiante no Vitória não. Então vamos lá, você pode apostar aqui, por exemplo, se o Vitória vencer ou empate, né? Cadê a opção aqui, ó? Vamos lá, empate no aposta aqui, ó. Então o Vitória 1,35, boa cotação ainda. Vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso vença, voltaria R$35 nesse jogo. Acho que vai ter, por exemplo, mais de 0,5 gols, né? Que vai ter então uma vitória. Já voltaria então em uma cotação de 1,35 ou não, vamos colocar aqui mais de 2 gols, por exemplo, nesse jogo, cotação total de, vamos lá, esperando a carregar aqui, mas um valor próximo aqui de 1,35 também, boa cotação para esse compromisso. Para você começar então lá na Betfair, lembrando, a partir de R$65 você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, não depositou 65, já vai ter 130 para começar a apostar, seja nesse próximo jogo agora contra o Atlético Goianiense, no próximo, né, contra o Atlético Mineiro ou Internacional, enfim, vamos aguardar para ver, mas boa cotação nesse compromisso e várias opções, né, de você colocar, ambas as equipes vão marcar, por exemplo, sim, não. Boa cotação, 1,33 para cada um dos lados, realmente um compromisso importantíssimo e com essa boa cotação, vitória aqui normal, né, sem um empate, 1,90, sem colocar aqui R$65, já vai ter 130, apostando nesse jogo voltaria 247, para você começar então, o link da Betfair está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre dois jogadores, né? Primeiro é sobre o Maicon, um zagueiro que foi especulado no Vitória e não saiu do Vasco realmente por pouco, né? Porque até ele pensava sobre essa possibilidade de deixar o clube porque ele não vinha tendo oportunidades. E acabou que deu algo errado, né? Porque ele tem sido titular do Vasco realmente no Campeonato Brasileiro e ainda marcou esse gol, né? Na vitória do Vasco diante o Vitória. Então foi realmente um resultado bem ruim, ainda com o gol de um atleta que poderia ter ido pro Vitória, que foi muito especulado. O Maicon, inclusive, que já tem 6 partidas no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual era reserva de imediato, não é à toa que nesse ano só tem 9 partidas e um gol, agora, né, marcado, só que ele vinha sendo reserva e assumiu a titularidade nos últimos jogos, é claro, com desempenho ruim contra o Criciúma, contra, por exemplo, o Vasco em Fortaleza e também contra o Atlético Paranaense, mas agora contra o Vitória conseguiu ter esse bom desempenho, enfim, é um atleta que foi especulado, até se falava nessa possibilidade dele chegar, por exemplo, no meio do ano, que eu não acredito que vai acontecer, porque ele já vai ter chegado, né, em 7 jogos, a daqui para julho, e mostrando também que o Vasco vinha numa persistência de não liberar o Maicon de forma alguma, mesmo ele sendo um reserva, que eu até questionava, né? Putz, mas o cara tem 2 jogos no ano e o Vasco não queria liberar, somente se pagasse uma compensação financeira de 10 milhões, 8 milhões, enfim. Mas agora realmente para o Maicon pensar, por exemplo, em ir para o Vitória, somente para o ano que vem, quando encerra o seu contrato, agora no final desse ano, porque agora faz sentido, né? O Vasco ter feito todo esse show e essa não liberação do defensor, que vive uma fase agora como titular no Campeonato Brasileiro, e é um nome que foi tanto especulado no Vitória e agora teve essa situação. Deixe a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma opção de ponta direita, que é o atacante Keno, de 34 anos de idade, ponta direita barra ponta esquerda, que tem sido reserva no Fluminense nesse ano, onde tem apenas 6 partidas e um gol marcado. Enfim, jogador que foi importante no título do Fluminense na Libertadores, né, do ano passado. Só para você ter uma ideia, dos 10 jogos do Fluminense, todos ele jogou como titular. E assim, em 10 partidas deu 5 assistências ainda na Libertadores, bem diferente do desempenho que ele tem tido nesse ano. 6 partidas e um gol, todas elas ainda no Campeonato Estadual, no Campeonato Carioca, e no Campeonato Brasileiro não jogou nenhuma partida nesse ano com a camisa do Fluminense. Jogou apenas 2 na Libertadores, dizendo, 2 na Recopa como titular, e depois acabou sendo um reserva, né? O último jogo que ele foi relacionado foi no dia 5 agora 9 de maio agora, e então não entrou em campo desde o mês de março, no dia 16, contra a equipe do Flamengo. É claro, ele teve alguns problemas físicos que tirou ele de condições do gramado, mas é um jogador que o Fluminense não trata, por exemplo, com a maior prioridade e pode acabar tendo uma saída nesse meio do ano. Um dos times interessados foi o Cruzeiro, né? Então, assim, foi realmente uma situação que pode acabar virando, ainda mais se o Fluminense não tiver interesse na permanência do atleta, que foi comprado junto ao Atlético Mineiro por 5 milhões de reais. Então, não seria uma grande compensação financeira para deixar o clube. Apesar dele ter 34 anos, eu ainda acho ele muito bom. Ficaria surpreso se o Fluminense abrisse mão dele gratuitamente? Sim, mas eu acho que é um jogador que, por exemplo, cara, qualquer time que contratasse estaria fazendo um golaço. Jogou muito bem, né, na Libertadores do ano passado. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele, que dá para ver que ele joga mais pelo lado esquerdo, tá? Pode jogar nos dois, ponta esquerda ou ponta direita, mas ano passado na Libertadores, nota média 7.21, 10 jogos, 10 na condição de titular. Vale lembrar também, né, de que ele jogou durante muito tempo também no Palmeiras, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro durante 3 temporadas, jogou pela equipe, foi comprado naquela época por quase 35 milhões de reais. Enfim, gosto muito dele,
dele, foi bem também no Santa Cruz em 2016, naquele ano de volta à Série A, o Keno, o Grafite, enfim, o ataque muito forte do Santa. Deixa a sua opinião aqui embaixo desses dois nomes, né, que eu já trouxe aqui em outros momentos para vocês, foi muito especulado, mas agora, na minha opinião, o Keno pode aparecer como uma alternativa mais real e um investimento mais forte que precisaria ter, né, para essa atual temporada, de acordo com o desempenho dos últimos jogos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdo também vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos no próximo. Valeu!